atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 44 do ano de 2021. Eu, Valmir de Lima, Basílio Leme e João Boreço, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema Alma, Princípio Vital e Fluido Vital, extraído de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, introdução no item 2º. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro 2º de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, item 2º da alma. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 15, intitulada Fraternidade. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo número 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Educação Artística. Agradecemos sua audiência. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita.
No nosso editorial, hoje temos o tema Alma, Princípio Vital e Fluido Vital, no item 2, extraído do item 2 da introdução do Livro dos Espíritos. Há outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendem, por constituir um dos fechos de abóbora de toda doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita, em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio, evitaria muitas discussões. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. Neste sentido, e por comparação, diz-se de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite. Não tem alma, a alma seria efeito, e não causa. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar donde saíram. Essa opinião difere da precedente em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte, mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral distinto, independente da matéria, e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é sem contradita a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia deve ser que sobrevive o corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino, entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina, segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas, sem discutir o mérito de tais opiniões e considerando apenas o lado linguístico da questão. Tiremos que estas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um, do seu ponto de vista, pode com razão defini-la como o faz. O mal está em língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos. Reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção, julgamos mais lógico
tomá-lo na sua acepção vulgar, e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo. Na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das outras ideias, a que corresponde a palavra alma, denominamos princípio vital ou princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte donde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é a propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital, que, na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dá o nome de fluido magnético, fluido nervoso, etc. Seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida. Enquanto essa força existe, que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe de inteligência e de pensamento, que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas, dotada de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras, a espécie humana. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. o próprio espiritualismo pôde entender a alma de acordo com uma ou outra das duas primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu, que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí, tantas disputas intermináveis. Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora, usando-se do termo alma nos três casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista em que se está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria, então, um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, ou da inteligência, ou do senso moral, que se distinguiram mediante um atributo como os gases, por exemplo, que se distingue adiantando-se ao termo genérico das palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia, assim, dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isto não passa de uma questão de palavras, mas
questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e os homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens, e a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nestas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No nosso quadro de estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos no programa 44 do ano de 2021. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 2, Encarnação dos Espíritos, item 2 da alma. E hoje estamos estudando a questão de número 136, 136A, 136B e a questão 137. Primeiramente, então, daremos início com a questão de número 136, onde Kardec questiona os espíritos da codificação da seguinte forma: a alma é independente do princípio vital? Basílio. E os espíritos reveladores assim disseram a Kardec: o corpo não é mais que o envoltório. Sempre o repetimos. É uma resposta, assim, concisa, né? Bem curtinha, mas que, no entanto, se nós formos aprofundar a linguagem espírita, não é tão simples. A priori, é natural os obstáculos da definição das palavras, e que este nosso editorial vem colaborar em muito, não é, com essa questão da diferença das denominações, as divergências das próprias palavras, não é verdade? Então, em várias, que aliás, a espiritualidade maior, no Livro dos Espíritos, em várias questões, nos traz esses esclarecimentos, né? Que nós devemos, em outras palavras, eu entendo que nós devemos estudar, e de preferência as obras básicas, para que a gente tenha um linguajar comum, que nós chamamos de linguajar espírita, para que não haja essas divergências, né? Então, me recordei de que na questão 28 do Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade diz assim: vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderes sobre palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não tocam os sentidos.
ou ainda, se nós vamos aprofundar, que é o abstrato, o subjetivo, aquilo que nós não vemos, que a ciência entende de metafísica. Então, vamos refletir da sequência nesse entendimento, né? Que nós vimos da questão 134. O que é a alma? Espírito encarnado. O que era a alma antes de unir-se ao corpo? Espírito. Veja que a linguagem há que ter uma sequência para que haja um entendimento do aprendiz que somos nós, né? Mas só para que fique mais claro, e o amigo ouvinte, a amiga ouvinte, o telespectador, né, se recorde, na questão 135A, foi anterior a que hoje nós estamos estudando, as definições, né? Homem, a alma é assim formado de 3 partes essenciais. Isso está lá na questão 135A. O corpo, ser material, semelhante ao dos animais, que nós chamamos de corpo somático. A alma é espírito encarnado, do qual o corpo é habitação. E o perispírito, linguagem espírita, ou corpo espiritual, que é uma substância semimaterial que serve de envoltório ao espírito, a união ao corpo. Então, nós podemos, assim, resumir, não é? O princípio vital é energia, como nós vimos lá no editorial, que dá força, vida no corpo material, e que podemos deduzir do que o próprio Kardec definiu, né? Nós vimos no editorial. Então, para nossa conscientização, somos alma encarnados, o espírito no nosso estado normal, que é o desencarnado. Mas, só para que a gente seja, assim, objetivo, a alma encarnada, o ser encarnado, depende do princípio vital. E o espírito desencarnado não depende. É que se nós prestarmos atenção no editorial colocado por Kardec, que nós hoje relembramos, chega-se a essa conclusão facilmente. A questão 136A, Allan Kardec, dando prosseguimento ao questionário ou questionamento, ele pergunta o seguinte: o corpo pode existir sem alma? João. E os amigos espirituais responderam: sim, e não obstante. Desde que o corpo deixa de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não é uma união decisiva entre a alma e o corpo, ao passo que, após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo rompe os liames que a unem a ele, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem a vida orgânica. Bom, nós podemos dizer que o corpo humano é uma peça nobre, né? Porque nós temos, o corpo ele pode viver sem a alma, mas quando a alma sai, ele não pode expressar a inteligência. Desaparece-lhe a razão, ele não fala e perde a sua sensibilidade. E o espírito continua sua vida de espírito no mundo que lhe é próprio. E o que garante a forma do corpo, as atividades orgânicas, é o espírito. Desligado, esse tudo emudece, voltando os elementos que compõem para o seu estado de origem, obedecendo assim uma lei que desagrada as formas para renovar as energias ali aglutinadas e os elementos presos que obedecem à vontade soberana. Em se falando de nascimento, o espírito ele não está ligado definitivamente à criança antes de nascer. O corpo e a alma fazem uma aliança por intermédio do cordão fluídico, como já se falou em outra pergunta. E esse casamento ele dá oportunidade à alma de ascender à perfeição espiritual. A própria matéria, em contato direto com o espírito, pode iniciar sua jornada na intelectualidade. Tudo ganha na arte da sensibilidade.
Tudo cresce em direção ao Criador. E o nosso corpo, ele é como um instrumento do Espírito. Se esse está desafinado, como já vimos, o artista, mesmo com todas as qualidades apuradas, nada pode fazer. Eis porque nós devemos cuidar bem do nosso corpo para melhor desempenho da nossa missão na Terra. Se nós queremos ser felizes, nós temos que trabalhar para a felicidade de tudo que encontramos em nossos caminhos. No exame que nós podemos fazer sobre corpo e alma, sobre todas as coisas criadas por Deus, chegaremos à conclusão de que tudo vem de uma fonte só e que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Faremos agora uma breve pausa e daqui a alguns segundos retornaremos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Verdade e Luz. Retornamos. Continuando então os nossos estudos do Livro dos Espíritos. Como já falamos, nós estamos no livro 2º, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Nós estamos no item que trata da encarnação dos espíritos, e o item 2º trata da alma. A questão 136b, dando continuidade ao questionamento de Kardec, ele agora volta a questionar em torno do mesmo tema. O que seria o nosso corpo se não tivéssemos alma? Basílio. E o Espírito Verdade assim respondeu: uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiseres, menos um homem. Mais uma vez, então, nós vamos nos ater ao significado das palavras, não é? Na linguagem que nos referimos há pouco. Vamos observar que na resposta, embora seja sintética, aparece novamente a palavra homem, que nós só iremos entender, distinguindo dentro do assunto, esse estado espírito, alma, corpo espiritual. Para entendermos que o homem é espírito encarnado. O corpo é a parte semelhante aos dos animais. O espírito é o ser imortal, é perene. E o próprio Espírito de Verdade, na questão 88 do Livro dos Espíritos, nos disse que para entender na nossa linguagem o que é espírito, ele diz assim: é um clarão, é uma centelha. Por isso que, quando nós queremos nos referir a um espírito muito elevado, nós dissemos um espírito de luz, não é? E o perispírito, que é o corpo espiritual, corpo semimaterial, é uma substância que é vaporosa, né? Nos diz o Espírito de Verdade, na questão 93, para nós ainda é muito vaporosa, mas bastante grosseira para nós, os espíritos. Então, corpo somático, corpo de carne, matéria grosseira, perecível, por isso que envelhece e morre. Quando eu relia essa pergunta e me preparava para a participação do programa, eu lembrei de a fase atribuída ao Espírito Santo Agostinho, que ele teria dito: queres saber o valor de uma alma? Examina o corpo sem ela. Dedução: o defunto. Mas, de propósito, o João já lembrou na questão anterior, nós não podemos ter assim essa impressão simplista do corpo. Ou ainda, o corpo é o instrumento que Deus nos dá, nos concede,
durante a nossa existência terrena e, portanto, é a melhor e mais perfeita máquina que o homem encarnado conhece até hoje. E deve, sim, nós devemos ter o respeito, nós devemos dar o devido valor. Agora, a conscientização que após, então, a morte do corpo, a morte deste veículo, então, também nós devemos nos conscientizar para não nos apegarmos, entendendo o valor da alma, que é o valor do espírito, que é o valor do nosso ser eterno, que todos nós somos. Dando então continuidade ao tema, nós temos agora a questão de número 137. Allan Kardec questiona da seguinte forma: o mesmo espírito pode encarnar-se de uma vez em dois corpos diferentes? João. Os amigos espirituais responderam: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente duas criaturas diferentes. E aqui pedem, para nós vermos no livro dos médiuns, o capítulo Bicorporeidade e Transfiguração. Caros amigos, então, o espírito, ele conserva sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. Não há necessidade de se dividir, do modo que alguns espiritualistas pensam, como um só espírito animando vários corpos. A individualidade do espírito é o ponto alto de sua felicidade. Mostra as experiências em evidências, recolhidas no tempo e no espaço, e leva o selo do esforço próprio, acompanhando as bênçãos de Deus. A alma pode sim trocar de corpo, quantas vezes precisar, porém, pelo processo da reencarnação, lei natural em todos os mundos habitados. E, queridos amigos, Valmir, Basílio, na resposta dos amigos espirituais a essa pergunta, eles citam os fenômenos de bicorporeidade e transfiguração. Nós vimos que bicorporeidade, o encarnado desliga-se parcialmente do seu corpo físico. Enquanto este permanece adormecido em um local, o espírito se desloca no espaço, tornando-se visível em outra localidade, às vezes muito distante de onde está o seu corpo. A visibilidade pode ser rápida e fugaz, ou nítida e prolongada. Agora, transfiguração. Ela consiste na mudança de aspecto de um corpo vivo, conforme consta no livro dos médiuns, no capítulo 7º, item 122. Em outras palavras, a aparência e a expressão fisionômica do encarnado mudam repentinamente, adquirindo outras características. O melhor e maior exemplo de transfiguração de que temos notícia foi de Jesus, ocorrida no Monte Tabor, na qual o rosto e as vestes do Senhor resplandeceram como o sol. Não, o Basílio e Valmir. O caso aí da bicorporeidade é que ocorria com Eurípides Barçanufo, Temos também o registro de Antônio de Pádua, o Santo Antônio da Igreja Católica. Há um registro histórico de também ele tinha essa capacidade e ele inclusive serve de testemunha de um crime que estava sendo imputado ao seu pai, no qual ele era inocente. Isso é um registro que está bem explicitado na Igreja Católica, principalmente. Há muitas referências sobre esse episódio, sobre Antônio de Pádua, da cidade de Pádua. Ô João. Oi. Esta colocação que traz na própria resposta da bicorporeidade, mas nós podemos, eu acho que cabe nesse assunto, lembrar de uma palavra que ficou muito conhecida no movimento espírita e que causou aí
vamos dizer, incômodo, que é a palavra alma gêmea. Não é? Por essa resposta fica esclarecido. Somos individualidade, não há alma gêmea. A gente tem que concordar que as pessoas usam no sentido romântico e é bonito, quando duas pessoas têm muita afinidade, são muito próximas, né? Se amam realmente. E então, o autor, como a gente sabe, né? Que tem essa liberdade, que é chamada de poética, mas realmente, no fundo, não é possível ter almas gêmeas, né? Somos individualidade, ou seja, é a autoria do nosso Criador. Ele não quis fazer dois seres iguais. Eu acho que cabe esta observação. Não, bem colocada, né, Basílio? E porque tem muita gente que às vezes também faz alguma pequena confusão quando nascem aqueles gêmeos iguais, né, idênticos, né? Muita gente acha que pode ser que tem um espírito, né? Porque tem uns que agem igual, mas a grande maioria age diferente, né, Basílio? Isso demonstra que o corpo pode ser igual, vamos dizer, mas os espíritos, eles são diferentes, por isso que você falou, cada um tem a sua individualidade. Sim, sem dúvida, né? Acho que essa questão deixa isso muito bem claro. Uma coisa que salta às vistas neste capítulo, que trata da encarnação dos espíritos, fluido vital, alma, princípio inteligente e tudo mais, o que salta às vistas, que eu acho que é muito importante, é que nós estávamos... Kardec estava numa época onde o avanço da ciência e uma corrente de pensamento chamada positivismo estava tendo, diríamos assim, uma preferência dentro de uma certa sociedade, aonde enfeixava-se um raciocínio de que o homem era apenas um efeito de condições materiais. Enquanto tínhamos uma corrente filosófica, religiosa, expressando, explicando, ensinando sobre a existência da alma, mas sem uma definição muito clara, sem um correlato, né, ou sem a segurança dos termos de ciência, nós vemos então aí um momento muito perigoso para a humanidade. A religião muito empírica, muito desprezando os avanços científicos, e uma ciência negando os avanços ou as condições naturais dos valores espirituais que o ser humano tem. Então, se prevalecesse uma ideia única nesse sentido, poderíamos ter aí problemas meio graves. Imaginemos, então, a prevalência da ideia de que o homem é puramente matéria e que, finda a sua vitalidade, ele voltaria à natureza, né? Não teria nenhuma responsabilidade moral com a sua existência, ou a ideia panteísta, né? Que é o retorno a um grande todo. Então, era preciso uma definição muito clara, algo que pudesse realmente ter substância, algo que pudesse ser muito esclarecedor, para que as pessoas não resvalassem para a descrença da religião e o materialismo tivesse preponderância. Então, porque o materialismo puro, para alguém que descrê, né, da imortalidade da alma, uma vida de muito sofrimento, de muita dificuldade, qual razão ele teria para continuar sofrendo, tendo privações, se depois seria o nada? Então, uma saída, né, que poderia ter para uma mente dessa natureza, sem os valores que a imortalidade dá, seria o suicídio, né? Para que se privar? Exatamente. Então, nós vemos que a doutrina espírita, ela é de uma profundidade, de um consolo, de uma esperança, porque
dá um objetivo justo para uma existência, mesmo ela sendo toda com privações. Então, explicando que a alma ela antecede, né, a encarnação atual, ela sobrevive ao corpo e é imortal até a sua perfeita união, né, com o Criador, onde ela atinge o ápice da pureza, né, da perfeição relativa, pois que a absoluta é divina, mas pelo menos faz com que o ser tenha um norte, ele tenha uma esperança, contrário do materialismo, que não lhe dá nenhuma esperança. É como se a vida fosse uma fatalidade, simplesmente da união fortuita de elementos químicos, que a personalidade, os valores morais, sentimentos, etc., seria apenas uma mistura fortuita da matéria, uma química somente e nada mais, né? É como se a natureza poderia fazer um Jesus ou um Hitler adicionando ou subtraindo essa ou aquela matéria química. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Estamos agora, então, no nosso Momento Evangélico. O nosso Momento Evangélico ele é extraído do livro Fonte Viva. Nós estamos na questão de número 15, que tem como tema fraternidade. E Emmanuel vai discorrer sobre um registro de João, no capítulo 13, versículo 35, onde Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operam o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo referenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E, ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Companheiro Brasil, te convido agora para fazer um breve comentário sobre esta lição
do nosso Fonte Viva. Como sempre, né, nós temos que apontar a erudição, a sabedoria do benfeitor Emmanuel, né, mesclado com a sua bondade e a capacidade de síntese. Ele analisa um versículo e, com poucas palavras, ele se aprofunda e esclarece, né? Como vemos aqui, para que nós possamos ser discípulos de Jesus, ele mesmo nos dá, nós podemos resumir assim, né? Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, perder-se-á nas sombras. Veja que ele mesmo oferece, né? Não é por decreto que nós vamos ser discípulos reais do Mestre. Verdade e Luz. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, nós estamos agora no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Nosso programa é o de número 44 e hoje nós estamos estudando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito de Viana de Carvalho, psicografia de Valdo Pereira Franco. O capítulo é o 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo. E o tema é Artes, Educação Artística. Divaldo Franco questiona: quais os espíritos que atuariam ao lado dos artistas? Basílio. E Viana de Carvalho assim responde: de acordo com o idealismo de cada qual, a lei de afinidades que vige no universo faz que sintonize os artistas encarnados com espíritos semelhantes. Normalmente, quando se propõem aos objetivos da elevação, deixam-se arrastar pelas vibrações superiores do mundo espiritual transcendental e entram em sintonia com os mestres da arte, encarregados de a promoverem na Terra, ampliando as paisagens do sentimento, da harmonia, da estética e da aventura nas mentes e nos corações. Quando, porém, agitados pelas paixões perturbadoras ou objetivando as manifestações do campeonato da insensatez, tornam-se instrumentos de equivalentes espíritos que ainda comprazem no cultivo das experiências primárias e alucinantes. Uns e outros, no entanto, sempre que se desprendem temporariamente do corpo através do sono, vão vivenciar, de acordo com seus interesses, experiências em mensagens enviadas às criaturas.
Nunca faltam, porém, os inspiradores nobres, que os convidam ao crescimento pessoal e da sociedade, já que são portadores dos recursos de captação da harmonia com objetivos definidos de engrandecerem as manifestações artísticas entre os homens. Companheiro João, poderia fazer um breve comentário sobre essa questão da sintonia entre encarnados e desencarnados no que se refere às artes? Então, né, o Valmir e Basílio, né? O Basílio, às vezes, você fala, né, Basílio? A resposta, ela já nos está explicando tudo, na minha opinião. Veja bem, Sim. a doutrina espírita nos ensina que todos contamos com a ajuda de espíritos desencarnados. Logicamente, no caso do artista, eles, eu acredito que ao lado deles estão espíritos que realmente atuaram quando encarnados ou atuam na mesma área que eles. É questão de sintonia, você entendeu? Que eu acredito que um artista, quando ele vai fazer uma obra, ele recebe inspiração, claro. Ele tem, logicamente, a capacidade dele, mas ele recebe inspiração de quem? Ele recebe inspiração daqueles amigos espirituais que estão diretamente ligados àquilo que ele faz. Então eu acredito que quem atua ao lado desses artistas são aqueles que se afinam com eles, nada mais. Logicamente, como eu disse, eles precisam estar atentos, eles precisam estudar também. Não é simplesmente ele pegar um pincel e ter uma ideia. Você sabe que esses artistas, eles conhecem tinta, eles conhecem mistura de tinta, eles sabem tudo. Então, ligado ao que eles já sabem, eles logicamente recebem orientação de amigos espirituais. Então, na minha opinião, quem age do lado deles são aqueles espíritos que realmente são ligados a isso. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500. Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos similares e genéricos, à pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios, e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Há 30 anos com atendimento diferenciado. Precisou? Ligue para a Droga Mel 3637-3975 ou WhatsApp 98268-0600, com entregas em domicílio para Ribeirão Preto e Bonfim Paulista. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Basílio. Vamos então com uma já dorzinha no coração, né? Porque como o programa nos envolve de tal maneira que parece que foi 5, 6 minutos, né? Então, mas nós devemos e temos a obrigação sempre de agradecer. É uma virtude que nós temos que persistir. Agradecemos a Deus, a toda a espiritualidade maior, aos amigos ouvintes, os telespectadores, aos companheiros presentes, né? Que é o Valmir, o João, o Gilberto, e vamos dizer assim,
vamos prosseguir com a restrita fé em Deus e pedir, então, que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito bem. João, suas considerações finais? Com saudades, como diz o Basílio, e agradecendo então ao Valmir, ao Basílio, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado, e a todos os telespectadores e ouvintes, pedindo que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações. Amigo Basílio Leme, amigo João Moreço, amigo Gilberto na técnica, nosso agradecimento a você, amigo ouvinte. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.